vamos pegar Isaías, o texto base, Isaías 52, versículo 13, até Isaías 53, versículo 12. É o quarto cântico do servo. O que nós vamos pensar? Porque sempre quando a gente lê a Sagrada Escritura, isso aqui é a primeira leitura da Sexta-feira Santa, né, da celebração da adoração da cruz, né? Mas nós temos que aplicar isso à nossa vida de consagração, né? Então, nossa vida de consagração é a mesma vida que Jesus levou. Se assim fizeram com o lenho verde, imagino que farão com o lenho seco, com o lenho verde, imagino que farão com o seco, que somos cada um de nós, né? Então, a nossa perspectiva de se consagrar a Deus e se entregar a Deus, ela vai comportar essa realidade do sofrimento. Qual é o pior sofrimento? O pior sofrimento é o sofrimento que não tem sentido. Então, uma mãe, Jesus também vai pegar essa imagem, ela vai dar à luz em meio a dores. E Jesus vai falar, quando nasce, ela vê que coloca um homem no mundo, aquela alegria, aquele sentido faz com que ela esqueça toda e qualquer dor. Então, na nossa vida é a mesmíssima coisa. O sofrimento, ele tem que ter um sentido. Quando nas ruas, né, uma única, é o sentido obrigatório. Então é para onde está apontando o nosso sofrimento? Para onde está indo o nosso sofrimento? Então, muitas vezes isso é mistério, como esse próprio texto o é, porém, Deus não nos deixa na escuridão. Então, sempre vai mostrando que dos nossos estercos vai surgindo uma planta nova, né? Então, nossa vida, ela tem que trabalhar, nós temos que trabalhar essa dimensão, porque senão nós não conseguimos ir em frente, né? Então, ao olhar esse texto, existem 4 cânticos do servo no segundo Isaías, é um texto pós-exílico. Então, o que está acontecendo aqui? Israel tinha promessas, Israel tinha certezas na sua vida. A fé de Israel em Deus estava baseada em quê? Um único templo, um único povo, uma terra para esse povo e a eleição. Esse povo vai pecando, os profetas vão alertando, como Oséias, como Amós, vão alertando, mas esse povo vai caindo, a começar das próprias autoridades. Esse povo vai caindo, Jeremias, o livro de Jeremias vai começar o antes e o comecinho ali do exílio. Ele vai mostrando exatamente esse itinerário, desde o de Josias como rei, que era um homem fiel, mas aí vai entrando os sucessores que vão acabando com a história toda, e esse povo vai pecando, e os profetas vão falando. Jeremias fala, que adianta falar templo do Senhor, templo do Senhor, e ele profetiza e é penalizado por isso. E o povo não acreditava, porque Deus prometeu, Deus não vai, mas Deus, ele quer em primeiro lugar a salvação da pessoa, tá? Então, um pacto, ele tem 2 lados, Deus permanece fiel, o outro lado que não permaneceu. E o que aconteceu? Eles foram exilados, não todo o povo, mas a elite principalmente, muitos da melhor força de Israel foi colocada no exílio. O templo foi destruído. Cadê a promessa? Desapareceu. Um único povo. Esse povo ficou disperso lá no meio da Babilônia. Acabou. Terra, tem mais. Se a terra está na mão do estrangeiro, acabou. O que parecia ali? Que Israel, porque uma das figuras do servo seria o próprio Israel. Então Israel acabou. Israel acabou. Reparem que o nosso sofrimento é sempre
uma experiência de morte. É sempre uma experiência de morte. Todo o nosso medo, ele vai como medo da morte. O que é morrer? Morrer é sofrer e acabar, cortar vida. Cortar vida é cortar todo tipo de sentido, relacionamento e aquilo que é o nosso amar. O que dói quando morre alguém na nossa família? O laço se quebra. O laço se quebra. Então nós somos muito acostumados com morte física, mas a morte e o sofrimento, porque o sofrimento, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, a doença faz-nos entrever a morte, e todo sofrimento faz-nos entrever a morte. Todo sofrimento faz a gente ver que nós vamos morrer, que nós somos mortais, que nós somos limitados, que os laços vão romper, e para onde que nós vamos? Então Israel, naquele momento, o chão foi tirado. Todos nós aqui já passamos por essa experiência em que o chão sai debaixo dos nossos pés. Todas as certezas desaparecem automaticamente, imediatamente. Tudo acabou. Esse povo fica 50 anos, 587 a 537 a.C. no exílio. Aí chega Ciro, liberta. E esse texto aqui, ele olha para trás e fala: qual que é o sentido, que foi o sentido de tudo isso? Toda profecia, ela é algo para agora, mas como ela é a palavra de Deus, ela vai sempre ser eterna. Por isso que esse texto, ele é aplicado perfeitamente a Jesus. A Jesus. Em Lucas 24, no diálogo ali com os discípulos de Emaús, quando Jesus pega explicando Moisés, a partir de Moisés e os profetas, ele vai falar assim o texto: ele precisava, era necessário que o Messias sofresse. Aqui é obviamente, esse necessário que o Messias sofresse é este texto aqui. Claro que tem outros também, Salmo 21, 22, tem outros. Esse texto aqui é primordial para isso. Então, obviamente, nós podemos pensar aqui na Sexta-feira Santa, todos nós temos a nossa Sexta-feira Santa, mas nós vamos pensar a nível da nossa consagração, da nossa entrega a Deus. E principalmente os sofrimentos que vêm nessa entrega a Deus. Qual o objetivo daqui que nós pensamos? Qual é o sentido de tudo isso? Meu encontro vocacional foi aqui, nessa casa. Nessa casa. Ah, então em 1996, essa casa, eu nem sabia que esse lugar existia, vim do interior para cá. E o que eu, olha como que é a coisa em Deus. Eu estou aqui 24 anos depois. Ali em cima, então aquele encontro vocacional, o céu, aquela coisa toda, todos nós passamos por isso. Eu olhava para lá e falava: aqui é o Tabor, e nós estamos vendo do Tabor, eu estou enxergando Jerusalém. É dito e feito, né? Quer dizer, do Tabor, da experiência, a gente contempla para onde a gente está indo. É daqui que brotou o sentido para ir para lá. E lá é São Paulo, né? Obviamente. Quer dizer, no final foi aqui que eu trabalhei, foi 24 horas que eu trabalho aqui, né? Então, esse processo é o sentido. É o sentido. E é isso que nós vamos buscar, tá? O tema desse Cântico do Servo, os outros três têm o tema deles, né? De ser luz, né? Obviamente é um sofrimento, né? Mas não é um sofrimento qualquer, é um sofrimento de um servo. Não adianta querer saber quem é esse servo. O que não falta em matéria de exegese
é propostas, é Israel, é o profeta, é alguém, é o Messias que vai vir. O que não falta é um mistério, não adianta. Podemos pensar que é o servo, mas vocês vão ver, que é Israel, mas vocês vão ver que tem embora aqui que não dá para pensar que é Israel. Foge um pouco. Então é um mistério, porque é a palavra de Deus, né? Então é óbvio, a nossa leitura, o nosso óculos que nós lemos é Cristo morto e ressuscitado. Qual a característica desse servo? É um servo que sofre, mas como é o quarto canto, mas vamos falar que é o servo sofredor, mas ele sofre e é glorificado. Então essa dobradinha aqui é necessária que a gente tenha à frente para que nós entendamos. Não é só um servo que sofre, ele sofre e é glorificado. É obviamente na nossa mente morte e ressurreição, tá? Ele sofrerá com paciência, o versículo 7. É um escândalo para os espectadores, aí versículo 14 e 15, o 53, 1, 3, 7 e 9, mas é intercessão pelos nossos pecados, aí 4 a 8, 8 a 10, 8, 10, 12, etc. Outra característica, isso aqui é tudo prelúdio para a gente poder entrar no texto. É um diálogo isso aqui, né? Então às vezes a gente não lembra disso, mas é um diálogo. Em 52, 13 e 15, Deus se pronuncia. Então, a exaltação do servo, há pouco humilhado. Então, é Deus quem fala. No versículo 1 a 6 do capítulo 53, é os povos que vão falar. Uma surpresa diante dessa exaltação do servo. Se a desonra é exaltada, mas ele é justo. Esse é o questionamento. Esse servo sofre tanto, mas ele é justo, né? Os povos, de 7 a 10, é o profeta que vai falar. E o profeta vai dizer o quê? Prossegue a reflexão que acabará de inspirar as multidões sobre a inocência e a paciência do servo, que o Senhor recompensa com generosidade. Então, as nações, elas se questionam sobre o servo. E o profeta vai responder. O que o profeta vai fazer? Ele vai falar, olha, as nações falam, mas escuta, por que tudo isso? Por que tanto sofrimento? O profeta vai responder. Ele vai dar o sentido para esse sofrimento. Tá? E começa com Deus, termina com Deus. No versículo 11 e 12, Deus responde então ao apelo. Além desse sofrimento, o servo será acumulado de bens, atrairá para si multidões humanas, ele dispensará a justiça. O profeta fala e Deus arremata encerrando. É por isso que teve todo esse sofrimento. Vamos lembrar que no livro de Jó é uma moldura, né? É a moldura do início e do fim da história dele, e é todo o diálogo dele com os amigos dele falando do próprio sofrimento. O tema do livro de Jó, obviamente, por que o justo sofre, né? Por que o justo sofre? Mas lá, a resposta de Deus é: eu não vou falar a resposta. Eu não vou falar a resposta. Quando Deus começa a falar, depois de todos os diálogos, aonde você estava quando criou o universo? Tradução: foge da nossa mente. Por que estamos sofrendo? Se há um mistério na vida humana, é a morte. E se há outro mistério na vida humana, é o sofrimento. Então, é algo que nós vamos tentando buscar iluminar qual é o sentido dele. Sentido pleno só no céu. É a famosa frase de Santa Beatriz da Silva, que também lá no filme do Padre São Pedro de Pietrelcina mostra, né? Por que tanto sofrimento? E aí vai falar do bastidor, né? Então a mãe está costurando, o filho olha de baixo. Então nós olhamos sempre de baixo. O verso é no céu que vai mostrar o anverso. A
Aí nós vamos ver por que tem tanto nó nesse bordado. Os nós nós vamos ver, mas até pelo ver pelo fundo do bordado, se intui o que é, né? Mas plenamente só no céu. Só no céu. Tá? Só não. Então vamos lá. Vamos pegar o texto. Começa no versículo 3 do capítulo 12. Eis que meu servo prosperará. Ele se elevará, será exaltado, será posto nas alturas. Então vamos pegar o próprio Jó, capítulo 2, versículo 13. Então nós já falamos sobre o geral do livro de Jó, mas vamos pegar especificamente aquele começo. Então vai dizer assim: sentaram-se no chão os amigos dele, ao lado dele. Então antes aí no versículo 12, quando levantaram os olhos a certa distância, não o reconheceram mais. Levantaram a voz, romperam em prantos, rasgaram seus mantos a seguir, espalharam pó sobre a cabeça, que é o sinal de luto, né? Sentaram-se no chão ao lado dele 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, vendo como era atroz o seu sofrimento. Tá? Então, esse sofrimento do servo faz com que, como de Jó, vai haver um embasbacamento, quer dizer, algo que as pessoas ficam. E quantas vezes na vida da gente você vai consolar alguém que perdeu um ente querido, muito querido? Melhor coisa é o silêncio. Melhor coisa, você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Então muitas vezes essa posição dos... Agora, fugir não. Então esse estou aqui é primordial. Reparemos que o diálogo de Jesus na cruz, eis aí tua mãe, eis aí teu filho, papapá, mas Maria não fala nada. Fala a mãe dolorosa junto à cruz lacrimosa, né? Não tem palavra do discípulo amado, e Maria Madalena não fala nada. Então, muitas vezes o silêncio, ele fala, mas presença, né? Eles estavam lá. O que acontece hoje é uma fuga do sofrimento, que ninguém quer tocar em chaga de ninguém, né? Ninguém quer saber de ninguém. Então, há uma fuga, e essa perspectiva de quê? Eu não quero saber. Eu não quero saber. Então, o contexto da pandemia trouxe o sofrimento de tal forma, e não adianta falar que o demônio não é criador. O único criador é Deus. Quem criou o vírus? Foi Deus. Não é falar que foi o demônio não cria nada. Tá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. O bará lá do hebraico só se aplica a Deus. Mas por que Deus permitiu? Vamos voltar no processo. Não há resposta. Não há resposta. Tá? A mesma coisa está acontecendo aqui. Agora é interessante isso aqui. Ele será posto nas alturas, né? Ele será exaltado, ele se elevará. Esse processo aqui é um processo que a gente pode lembrar exatamente. Ele ser elevado, ele será exaltado e aí posto nas alturas. É a morte e a ressurreição. Então o cristão, quando ele pegava o Antigo Testamento, ele lia, era isso que ele lia aqui. Agora, outra perspectiva do nosso sofrimento. Então, é sempre um referencial ao céu. Isso os santos todos, né?
Então, Santa Teresinha do Menino Jesus chegou a falar, porque em meio a uma tuberculose que é muito parecida com o sofrimento que o coronavírus traz, só que naquela época não tinha, a gente viu em Manaus o desespero de não ter respirador, né? Agora vocês imaginaram que Santa Teresinha, com seus 23, 24 anos, sofreu, né? E aí ela fala que ela entendia o que passava na cabeça do suicida, né? Porque o sofrimento é infinito, é algo que não dá, e é físico, e é moral, é tudo, né? Agora, os santos faziam o quê? Olhavam para o céu. E isso é algo que a gente precisa rezar dia e noite para a gente conseguir fazer isso. Porque qual é a nossa primeira reação? A primeira reação é: isso não tem cabimento o que está acontecendo. É a palavra de Pedro em Mateus 16 para Jesus. Quando Jesus profetiza que ele vai sofrer, o que eles falam? Não, né? O que ele fala a Pedro? Não vai acontecer isso. Isso não pode acontecer. Não pode. É uma reação humana. Por isso que Jesus vai falar: o que você está falando não segundo o Espírito, está falando segundo a carne. E a nossa carne grita isso. Por isso precisa pedir muito a graça de Deus para a gente enxergar nessa história toda algo além do que está acontecendo. Senão a gente enlouquece isso, né? No versículo 14: exatamente como multidões ficaram pasmadas à vista dele, pois ele não tinha mais figura humana e a sua aparência não era mais de homem, né? Essa figura, essa aparência dele tinha se perdido, né? A sua glória no grego, né? A sua verdade, vamos colocar assim, desapareceu. Ele era um homem desfigurado que não era mais ser humano, né? Essa desumanização que o sofrimento faz é uma desumanização de aparência, né? Cristão é chamado a olhar além. Cristão é chamado a olhar além daquele corpo desfigurado que está na frente dele. E nós tocamos corpos desfigurados não só de pessoas doentes na cama. Então nós tocamos pessoas desfiguradas pelo pecado, nós tocamos pessoas desfiguradas pela vida, nós tocamos pessoas desfiguradas pelas próprias decisões, tá? Então nós tocamos pessoas que se desfiguraram na vida, que apesar da aparência ainda ser uma aparência humana, mas você olha e você fala: isso daí parece que se desumanizou, né? Nós não estamos tocando mais um ser humano. E por isso, cristão tem que olhar a essência, ele não pode olhar a aparência. Se ele olhar, e quando eu falo aparência aqui, gente, não é só aparência física, mas é a aparência no sentido total, né? Então você pode pegar lá um velhinho ou uma senhorinha, cabelinho branco, mas você já não pode simplesmente, não é uma pessoa boa. Você vai ver, tem um monte de problema por trás, ou até desfigurada pelo próprio pecado, né? Então cuidado, nós somos chamados a ver isso, primeiramente em nós, mas olhar além disso que aparenta. Essa é outra missão na nossa vida. Se a gente fica o dia inteiro rezando, meditando, lendo a palavra, é para ir além. Agora, se é para a gente ficar parando na aparência, então para que a gente é consagrado? Para que a gente vai num caminho de entrega? Então, vamos fazer rua que é melhor, tá? Porque não adianta. É a nossa. O que eu quero dizer com isso, gente? Estou desmerecendo a rua, pelo contrário. É a nossa, entre aspas, profissão. Eu sempre falo isso em aula. Nós somos os profissionais do sentido da vida. Por isso que sofre. Porque é sempre um processo de ver além. 'Além. 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 '
Então nós sempre estamos vendo além, ou deveríamos estar, né? Sempre olhar além daquilo que está acontecendo, né? No versículo 15: assim agora nações numerosas ficarão estupefactas a seu respeito, reis permanecerão silenciosos ao verem coisas que não lhes haviam sido contadas, e ao tomarem consciência de coisas que nunca tinham visto. Então as nações, obviamente aqui as nações que testemunharam o exílio de Israel, mas São Paulo, em Romanos 15, 21, ele vai falar, pegar isso daqui, vai falar: antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreender os que nada tinham ouvido a seu respeito. São Paulo vai aplicar aqui às nações que vão contemplar e receber a notícia do Evangelho. São Paulo escreve a carta aos Romanos na década de 50 do primeiro século. O cristianismo tinha o quê? 30 anos ali, 20 e poucos anos. Olha o que nós somos hoje. Então as nações saberem isso. Aí uma relação que é importante que a gente faça. Qual é a relação entre sofrimento pessoal e evangelização? Uma das coisas que incomodavam os imperadores quando iam, e aí novamente as nações, iam martirizar, iam levar aquelas pessoas, homens e mulheres, para o martírio, era a tranquilidade que a graça dava para essas pessoas enfrentarem a morte. Isso daí trucidava os imperadores, os prefeitos, aqui os governadores do império. Isso daí incomodava profundamente, eles não se conformavam com isso. Como que pode uma pessoa enfrentar a morte desse jeito? E isso questiona aqueles aos quais nós vamos levar a boa nova. Aí pega a vida de todos os santos, né? Todos os santos, né? Quer dizer, um Padre Pio, uma Madre Teresa de Calcutá e outros santos e santas da igreja, como esse sofrimento, quer dizer, a cena lá do filme de Santa Teresa de Calcutá, né? A hora que querem trucidar ela lá dentro do templo, do ex-templo hindu, o homem vai ver aquilo e fala: será que nossas mulheres e filhas sabem fazer o que essa mulher está fazendo? Pelos nossos, né? Pelos nossos. Então, esse trabalho que o sofrimento, que cristão faz com o sofrimento, é algo que faz as nações ficarem estupefatas, a começar do próprio Jesus. Mas nós também, nós o leio verde, nós como leio verde também incomoda as nações com relação a isso. Isso é algo que nós temos que pensar. O nosso sofrimento faz parte da evangelização, e não é postulante, aspirante, não é o sofrimento lá da frente, depois de fazer 40 anos de voto perpétuo, não, é o sofrimento de hoje. Aí é muito bonita a frase, né, que às vezes a gente canta lá do Canto da Barca, né, que o meu cansaço a outros descansa. Vocês já pensaram nessa história toda de Igreja Católica Apostólica Romana? Quanto carregar a cruz de consagrados e consagradas, de leigos, de leigas, de eclesiásticos, quanto sofrimento aliviou pessoas, e o alívio, tornar leve. Como o sofrimento nosso tirou o cansaço dos outros. Agora, precisa tomar isso, né? Tá? 53:1, né?
agora começam os povos, eles começam a falar. Então Deus faz essa profecia da exaltação do servo humilhado, agora começam os povos, né? Quem creu no que ouviu? Então não é possível Deus falar isso, né? É os povos que estão falando. Quem acreditou naquilo que ouvimos? E quem se revelou, a quem se revelou o braço do Senhor? João 12, 32, 33. Quando, aí ligado também àquilo que acabamos de falar, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isso se dizia significando que de gênero de morte estava para morrer. Então esse elevar é a cruz e a ressurreição, não é só a cruz ou só a ressurreição, é a cruz e a ressurreição. O Papa Bento XVI vai dizer o quê? O cristianismo evangeliza não por proselitismo. Proselitismo é fazer discípulo, mas ele evangeliza por atração, e a palavra atração é essa daqui. Então, quem crê acreditou no que ouvimos, e quem se revelou, a quem se revelou o braço do Senhor? É dessa. Outra passagem, Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Outro aspecto que aí São Paulo vai trabalhar, baseado aqui. Hoje em dia, há um processo em que ninguém quer fracassar. Hoje em dia, sucesso. Escreve um livro, este é o segredo para o sucesso. Só esse título, tá? Eu acho que imprimiria, eu colocaria um livro desse e umas páginas em branco, né? Porque não tem segredo, o segredo é o processo, né? Por quê? Qual é o contrário de sucesso? É fracasso. Mas o fracasso, ele se torna a razão do sucesso. Mas as pessoas querem o sucesso sem fracassar. É impossível. Então, nós somos chamados a evangelizar. Vai acostumando com cara feia, com rejeição, com indiferença. Esse faz parte. Então o lombo nosso tem que ser como o do salmista, né? Lavradores lavraram meu dorso. O sofrimento presente e as encrencas da vida em comunidade é para a gente aprender a lidar com cara feia. Então nós vamos, já pensaram, a nossa pregação ser somente sim, somente afirmação, somente alegria, somente boa nova, no sentido de que, como o mundo quer, porque o sofrimento é boa nova também, né? O sentido dele é boa nova também. A gente quer pegar o Evangelho e tirar tudo isso e ficar só com o quê? Com alegria, alegrai-vos, repita, alegrai-vos, como na primeira, só que ali está dentro do contexto, é a Filipenses, que um pouquinho antes São Paulo falou, né, do sofrimento do próprio Jesus, em Filipenses 2. A gente não pode isolar a coisa, também não é para ser derrotista, tá? Porque é boa nova, o Evangelho é boa nova, sim, só que ele comporta limites. Não é limite, não é limite. Então nós vamos trabalhar com limite. Então muitas vezes a criança pede limite, porque é o aprendizado da própria vida. Agora, quando você dá limite, ela vai sorrir para você? Não. Então nós vamos dar limite para as pessoas, mas sempre apontando que é boa nova, e mostrar que isso é boa nova. Versículo 2: ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida, não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. O sofrimento aí como castigo de Deus. O que essas pessoas estão vendo? Eu não quero nem chegar perto, porque senão eu vou me contagiar com isso, né? Vamos pegar o Salmo 31.
versículo 11. O 12, né? Melhor. Bom, o 11: eis que minha vida se consome em tristeza, meus anos em gemidos, etc. No 12: pelos adversários todos tenho, já me tornei escândalo, para meus vizinhos asco. O que é asco? Qual é a tradução de vocês aí? Pelos meus adversários, como que está aí? É o 12. Tornei para todos os inimigos, zombaria dos vizinhos e pavor dos conhecidos. Asco é nojo, gente. Terror dos amigos. Então o salmista aqui perdeu. Ele tem adversário, ele tem inimigo. Os vizinhos que estão do meu lado me têm nojo. E os amigos, terror da minha pessoa. Os que me veem na rua fogem para longe de mim. Então a sensação, muita gente gosta de nós, mas muitas vezes esse processo do isolamento vai acontecer na nossa vida. O santo de ontem, São João da Cruz, a vida inteira, no final da vida, em que ele vai para uma comunidade em que tinha pessoas que não gostavam dele, uma senhorinha lá, não sei se é uma senhora ou uma irmã, mas eu lembro que foi, parece que na biografia, uma mulher mesmo, ia ter o capítulo, né? E aí ele falou: não, o senhor vai ser o provincial. Ele falou: eu vou ser jogado num canto como um pano sujo. Então, e foi exatamente o que aconteceu. E dali ele foi para a comunidade, sofreu e morreu de erisipela, né? A vida dos santos é marcada por isso, por essa rejeição. Agora, quer só alegria e bem-estar, então se droga a vida inteira, vai ser o único jeito. Se vicia em dopamina a vida inteira, vai ser o único jeito. Não tem saída, nós temos que lidar. Tem pessoas que falam, eu já li sobre isso, que uma das raízes da depressão é fugir do sofrimento. É fugir do sofrimento. A pessoa vai fugindo, de tal forma que ela não consegue mais lidar com a própria realidade. Tá? Versículo, vamos voltar lá no nosso texto. Versículo 3. Era desprezado, abandonado pelos homens, homem sujeito à dor, familiarizado com o sofrimento, com pessoa de quem todos escondem o rosto, desprezado, não fazíamos nenhum caso dele. Salmo 22, 7 e 8. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Confiou no Senhor? Livre-o dele. Salve, pois nele se tem o seu prazer. O salmista aqui fala que é algo que nós fazemos até hoje. Sabe o que é afrouxar o lábio? Abanar a cabeça, né, gente? Nós fazemos isso até hoje, né? É a cena, olha, gente, esse texto tem 2.500 anos, né? É exatamente o simbólico que nós fazemos hoje. O que é isso aqui? Nojo, asco, você é um lixo. Então, o servo, ele aprendeu isso. A vida dele familiarizado com o sofrimento. Então é essa coisa de... Mas a gente pode pensar assim, mas ô vida desgraçada, por que eu vim para isso? Isso daqui é o que? É casa para ficar louco? Não. É o único... Aí vem. E isso é casamento, tem que ser assim. Tem que ser assim. Vida celibatária no mundo tem que ser assim. É o único caminho para ser feliz. Papa Bento XVI falava o quê? A sociedade de hoje quer felicidade sem sofrimento. Quem disse que sofrimento é antítese de felicidade? Vai ser mãe. Vai ser mãe.
Quando que o sofrimento da mãe termina? Quando ela morre, não é? Sofre porque o filho está no ventre, a insegurança da mãe, que é o tema do advento, né? O advento é, ao mesmo tempo, alegre expectativa, ao mesmo tempo é medo. A mãe passa 9 meses com medo de ter o filho, né? Porque não sabe o que vai acontecer. Ou ela é profeta, não tem como. Nasce a criança, o medo para? Não tem. Acorda 500 vezes à noite. Se respira, está com medo. Se não respira, ai meu Deus, está respirando. O tempo todo. Vai crescendo, o medo para? Não. Vai para a escola, o medo para? Quem vai ser os coleguinhas? Continua. Vira adolescente, o medo para? Não. O que vai ser? Vai usar droga? Não vai ter sexualidade desregada? O medo para? Não. Começa a namorar, o medo para? Não. Aumenta mais ainda, porque agora vai namorar, não sabe o que vai ser. Um medo de passar por decepção. Casou, o medo para? Não. Continua. E assim vai. Agora, se todo mundo fala assim, então não quero ser mãe. Não dá. Brigitte Bardot, um dos ícones da sexualidade, da beleza da década de 60, 70, teve filho. Ela desprezou o filho a vida inteira, porque ela tinha um trauma que ela achava que o filho, a começar do ventre, estava devorando ela por dentro. Algo absurdo, porque só pensava na beleza. O que ela fez a partir disso? O filho está vivendo longe dela e amor ao animal hoje. A vida inteira dela é o amor aos animais. Quer dizer, tenta completar isso. Então, por quê? Porque não soube lidar com o sofrimento. Então, o sofrimento, gente, ele faz parte da nossa felicidade. E a gente tem que trabalhar isso dentro de nós. E no entanto, eram nossos sofrimentos que ele levava sobre si, nossas dores que ele carregava. Quer dizer, esse carregava é verdadeiramente um processo aí de imaginar da cruz mesmo, né? Mas nós o tínhamos por vítima do castigo, ferido por Deus e humilhado, né? Mateus 8,16. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse que fora dito por intermédio do profeta Isaías: ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou as nossas doenças. Hebreus 2,10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então, o sofrimento era necessário, segundo a palavra, sim, porque é a cruz que vai dar o nosso sentido. Agora vamos olhar para o Padre Gilberto. Quer dizer, todas as vezes que tocava, não dá mais para voltar, o Padre Gilberto chorava. Não. O sofrimento do Padre Gilberto foi o quê? Só físico. Todo mundo fala da cadeira de roda. Sim, foi físico. 5 vezes, 4 vezes para morrer. Na quinta que ele foi, era sofrimento o tempo todo físico. Era pele de sono, aquela coisa toda. Diabetes, controle. Era realmente sofrimento, né? Veio naquela cama na Beneficência Portuguesa no ano 2000, um homem morto, como na cruz de Jesus. Tudo bem, mas, na minha opinião, o sofrimento moral, como diz a Salvete de Dolores do Papa São João Paulo II, foi maior. Foi maior. Tá? Por que não dá mais para voltar? Porque não saber o que fazer. Tinha hora que não sabia mais o que fazer. Então era perseguição fora, era tormento interior, era
gente que ia embora, era perseguição por parte da diocese, era problema aqui, problema ali, era incerteza, tá? Incerteza sobre até o próprio processo. Ele vislumbrava o futuro, mas tinha essa incerteza. Então, quando a gente fala, é o pacotão todo, e é isso aqui, ele carregava as nossas dores. Então tudo isso era referencial para o futuro, e nós somos carregando dores de outros, e cada um vai, como São Paulo vai dizer, carregai os fardos uns dos outros, Gálatas 6, se eu não me engano. Então, carregai os fardos uns dos outros. Nós continuamos isso. Em Colossenses, completar em vós que falta a paixão de Cristo. Então, nós como igreja fazemos isso. E se nós nos consagramos, é para que isto aconteça, tá? Versículo 5: mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que havia de trazer-nos a paz caiu sobre ele. Sim, por suas feridas nós somos curados. Em Renoi, no livro Sofrimento que Cura, nossas feridas, não somente físicas, mas nossas feridas, inclusive interiores, inclusive tudo aquilo que nós temos dentro de nós, se trabalhamos pela graça, ela vai ser cura para outras pessoas. Então esmirilhado, quer dizer, vocês conhecem esmirilho, né? Que vai esmirilhando. Então muitas vezes nós somos esmirilhados, viramos pó. E esse sofrimento todo é para que seja uma escola para trazer paz para os outros. Então Santa Teresa de Calcutá, o tempo todo ali, com aquela, não acreditando, não sentindo que Deus existia. Foi a vida inteira assim. Só se soube depois de ler as cartas. Mas foi a vida inteira assim. Nós é a mesma coisa, só que cada um tem uma perspectiva. Eu estava lendo ontem, Quero Ver a Deus, do Frei Maria Eugênio, ele falando assim, que a escola de Teresinha foi São João da Cruz, né? Então, que muitas coisas parecidas, mas ele fala, a santidade de São João da Cruz era no contexto dele, para a época dele, século XVI. Século XIX, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela atualiza na vida aquilo que era. E nós somos a atualização do próprio Jesus, do próprio fundador. Mas vai ser do nosso modo. Dá para entender? Vai ser da nossa maneira, tá? E essas feridas todas vai trazer paz para os outros. Mas precisa trabalhar. Precisa trabalhar, tá? Versículo 6. Todos nós, como ovelhas, aí ainda o povo falando, né? Os povos falando, que é o penúltimo versículo disso. Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, seguindo cada um o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui é clara a figura de Jesus carregando os nossos pecados, né? Mas se a gente tem que carregar a cruz, a gente também vai carregar o pecado dos outros, né? Então, tem que trabalhar isso dentro de si. Porque a primeira imagem que vem na nossa cabeça é a inutilidade daquilo que nós estamos passando. Então a gente tem que rezar. Se não fica claro na hora, por que eu estou sofrendo, e se nem vai ficar claro depois, mas essa oração de entrega do sofrimento para Deus, pelo bem das ovelhas, fala, não sei. A gente não sabe. Aquele homem que Santa Teresinha, sabe que é a história do condenado à morte, né? Que ela reza e depois ela sabe que ele se arrependeu. Mas na hora que ela está rezando, será que ela sabe o que está acontecendo? Não, não sabe. Então a nossa entrega para Deus, a gente não sabe a consequência espiritual que isso tem. A nós basta crer que ovelhas vão ser salvas com isso e fazer a oração do curador: Senhor, salva a minha paróquia. É a oração dele. E nós vamos falar: Senhor, salva aqueles que a mim foi confiado. Mesmo pela oração. Mesmo pela oração. Tá? Versículo 7.
Foi maltratado, mas livremente humilhou-se e não abriu a boca, como um cordeiro conduzido ao matador, como ovelha que permanece muda na presença dos tosquiadores. Ele não abriu a boca. Né? Então, nesse processo, São Pedro vai pegar essa palavra na 1 Pedro 2,23. Pois ele, quando trajado, não revidava com traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. É outra dimensão dessa entrega, né? Então nós nos entregamos para Deus, né? E muitas vezes a nossa oração vai ser o silêncio. Repara Jesus perante Pilatos. Tem hora que ele fala, tem hora que ele cala. Nós é mesmo. Então tem hora que o fechar a boca e o entregar para Deus é a oração que a gente tem que fazer. É a decisão que nós temos que tomar. Ah, mas quando? Como? A gente vai pedir para Deus discernimento para isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente pensa que o nosso silêncio ele é inútil. Mas não é um silêncio vazio, é um silêncio cheio de entrega, na certeza que Deus vai agir. Mas esse silêncio tem que ser quando? Como Jesus. Ele não tem o que fazer, eu vou me entregar. Jesus falava assim: quando perseguir uma cidade, fugir para outra. Os mártires faziam isso. Mas quando eu sei que eu tenho vocação para o martírio, quando não tem mais saída, então aí, quando é hora de falar, eu vou falar. Quando é hora de calar, eu vou calar. Quando é hora de fugir, eu vou fugir. Mas quando não é hora, não tem mais o que fazer. Então, como o Ecce Homo, eu estou assim, amarrado, então acabou. Aí eu entrego para Deus. Então, enquanto a gente puder fazer, falar, a gente vai fazer. Quando não tem mais o que fazer, acabou. Acabou. Deu para entender? Tá? No versículo 8: após a detenção e julgamento foi preso. Então, aqui que começa, gente. Como você pode aplicar para Israel isso, né? Após detenção, julgamento, foi preso. Quer dizer, aconteceu isso com Israel. Aconteceu com Isaías também. Não falo que ele foi martirizado, mas pode ser que a escola dele escreveu isso, mas não dá. Quer dizer, é uma palavra realmente profética sobre o próprio Jesus. Dentre os contemporâneos, quem se preocupou com o fato de ter sido cortado entre os vivos, de ter sido ferido e transgredido, ferido pela transgressão do povo, que na tradução litúrgica, quem se preocuparia com a história da sua origem, que é a tradução mais com relação à Vulgata, a nossa vida, né? Todos nós temos família, né? Quem se importa com a nossa família? Com a nossa origem? Quem se importa com os nossos relacionamentos? Então, muitas vezes isso acontece conosco também. As pessoas querem aquilo que a gente tem para dar. Não estou falando que ninguém faz isso, mas muito poucas pessoas, né? Então, no começo, tudo é festa, aquela coisa, mas aos poucos eu quero o teu serviço. E aí a frase que eu ouvi do Padre Jonas, lá na década de 90, lá perto da minha cidade, né? Você trabalha no jardim dos outros, Deus vai trabalhar no seu. Então essa é a única certeza que o vocacionado tem, como Jesus. Tá? Deram-lhe sepultura com os ímpios, seu túmulo estava com os ricos, embora não tivesse praticado violência, nem houvesse engano em sua boca. Né? Esse processo da morte e enterrar, né? Aí a profecia sobre o próprio Jesus, né? O processo de não tivesse praticado violência, nem houvesse engano na sua boca.
Então, mesmo em meio a tudo isso, a gente tem que ser profeta da verdade e viver a verdade. Isso daí, a gente é tentado o tempo todo a mentir para nós mesmos, principalmente quando vem o sofrimento. Então, a gente não é obrigado a falar a verdade para todo mundo, mas quando falou, calou, mas a verdade eu tenho que buscar. Então, não pode haver engano na nossa boca, né? Mas o Senhor, versículo 10, quis esmagá-lo pelo sofrimento, porém ele se oferece a sua vida, essa oferta aí de entrega, quase como um sacrifício, né? Expiatório. Certamente verá sua descendência prolongará seus dias, e por meio dele o desígnio de Deus triunfará, né? Esse desígnio que aí fala dos outros servos, no caso de Jesus é óbvio que somos cada um de nós, mas a gente não pode falar para Deus assim: Senhor, eu quero ver o resultado do meu sofrimento. Quando que a gente vai ver isso? No nosso juízo final. No juízo final é que tudo vai ser descortinado. Tem uma frase, muitas vezes na vida, isso vocês vão passar, isso eu garanto, acima e embaixo. Vem uma sensação de que, Senhor, para que eu estou trabalhando? Esse fracasso de trabalhar e não ter nada. São Paulo passou por isso, 2 Coríntios 12, que é o famoso espinho na carne. Ele fazia e os judaizantes destruíam tudo. Ele fundava a comunidade e outras pessoas destruíam tudo. Então, tem padres que interpretam o espinho na carne nessa perspectiva. O que Deus responde para ele? Basta ter graça. E na 1 Coríntios 9, ele vai falar o quê? 1 Coríntios 15, 58, ele vai falar o quê? O nosso trabalho no Senhor nunca é em vão. Então, se eu estou na graça, se eu estou no meu trabalho em Deus, ele não é em vão. Corinto desapareceu. A diocese de São Agostinho foi tudo praticamente na mão hoje de muçulmanos. Mas o que eles fizeram foi em vão. Tanto para aquelas almas naquela época, quanto para nós. Então, o nosso trabalho, quando é mesmo se for arrumar a cozinha e limpar o chão, se é no Senhor, nunca é em vão. Nunca é em vão. Mas o demônio sempre quer nos convencer de que tudo que a gente fez, nada prestou. 11. Após o trabalho fatigante da sua alma, verá a luz e se fartará. Essa é a nossa esperança. Pelo seu conhecimento justo, meu servo, é Deus falando no versículo 11 e 12, né? Meu servo justificará muito e levará sobre si as suas transgressões. Romanos 3, 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Justificar e tornar o outro justo. Então nós somos como salvistas, servos da graça de Deus. Então nós nascemos e dedicamos nossa vida para dispor as pessoas para se abrir para a graça de Deus, para que esse encontro com Deus aconteça, tá? Vocês acham que isso daí vai ficar, como Santa Teresa fala, o demônio ele aplica 1000 mais força sobre um consagrado, porque ele sabe que cada consagrado vale 1000 vidas. Por que vale 1000 vidas? Porque a vida dele é para salvar outras pessoas. Então, nossa vida é aplicada nisto, e o demônio vai fazer guerra contra isso o tempo todo. E com relação a nós, a mesma coisa. Então, a gente tem que ter esse tipo de leitura. Versículo 12. Eis porque lhe darei um quinhão entre as multidões, com os fortes repartirá os espólios, visto que entregou a si mesmo a morte, e foi contado entre os criminosos.
mas na verdade ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos criminosos fez intercessão. Então, essa espiritualidade de entrega nós temos que ter na nossa vida, de entregar-se a si mesmo em Deus pela salvação dos outros. Essa é a razão do nosso sofrer. Essa é a razão pela qual nós somos chamados. Romanos 4:23. E não somente por causa dele está escrito que ele foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa de nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Então tomemos posse dessa graça que o Senhor nos dá pela sua morte e ressurreição, para que nós, que somos todos os dias entregues à morte, a nossa entrega possa salvar as pessoas. Somos salvistas, né? Eu acho que é essa a perspectiva. Sempre na graça de Deus. Pela própria força? Nunca. Então, tenhamos essa palavra de Isaías para iluminar o nosso caminho de consagração. E aí sim, viveremos em paz. Faça o relacionamento disso com a tua própria vocação, não só hoje, desde que você surgiu nesse mundo. E faça esse tipo de leitura. Só vai te fazer bem. Amém? Então, que isso faça parte do nosso pensar. Nós damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém.